Segundo a UBS, renda fixa ainda é a melhor opção para os investidores brasileiros. Será que faz sentido? Então, o estrategista-chefe da UBS comenta que o corte na taxa de juros está dando oportunidades no mercado de capitais no Brasil, porém a renda fixa ainda exerce um papel importante para os investidores nacionais. Isso porque os juros globais estão puxando os rendimentos para os mercados nacionais, que acabam influenciando no desempenho da bolsa. Isso aqui, basicamente, é como se a bolsa não estivesse subindo nesse momento por conta da saída de capitais dos investidores, ou pelo menos da não entrada de capital dos investidores estrangeiros. E isso aqui não afeta os fundamentos da empresa. Então, como nós não temos certeza de quando exatamente a bolsa vai dar mais uma disparadinha, é por isso que nos resta ir comprando as boas empresas quando elas estão aos bons preços. É isso que eu venho fazendo nesse momento, porque é uma queda muito aí por conta de uma perspectiva que os Estados Unidos dê ruim lá, que dê ruim na China, que dê ruim no Brasil. E o fato é que até o momento as coisas estão aí relativamente estáveis. Enfim, ele comenta que a aceleração do corte da taxa de juros pode acabar aí beneficiando mais a renda variável no Brasil. Aí ele comenta a renda fixa atrativa nos Estados Unidos, que deve se manter em valores altos por um pouco mais de tempo. E no Brasil, embora o cenário esteja interessante, não é espetacular e a renda fixa ainda é a mais atraente. Será que faz sentido realmente? Então você sabe que os gringos têm um peso muito importante na Bolsa de Valores e também os institucionais aqui no Brasil. Só que os nossos institucionais eles estão meio que neutros de um tempo para cá, eles não estão compradores e nem vendedores. Então quem estava ditando muito ritmo eram os gringos e continua sendo, pelo que a gente vê. A gente vê 4 dias seguidos eles vendendo ações na B3 e aí acaba fazendo a bolsa cair. A gente vê realmente que teve um fluxo negativo 4 dias seguidos, os gringos acabam puxando a bolsa para queda, né, quando isso acontece. E os fatores são mais variados possíveis, desde o próprio Brasil, que os fazem vender, desde a renda fixa aqui no Brasil, como a renda fixa lá fora, e também o próprio cenário macroeconômico de China e Estados Unidos. Que, aliás, é aí onde está a atenção principal, China e Estados Unidos nesse momento. Eles indo bem, a bolsa tende a ir bem também, porque o mercado já começa a precificar uma melhora no cenário das empresas do mundo todo. E também futuras quedas na taxa de juros, tanto lá quanto aqui. E os dados que vieram hoje nos Estados Unidos foram importantes e vieram bem em linha aí com o esperado. O PIB veio em 2,1, era esperado isso, mantém-se então as previsões também futuras, enquanto o pedido de auxílio-desemprego veio um pouquinho mais alto, mas foi pouca coisa, é normal esse tipo de oscilação, era esperado 202, veio 204, absolutamente 100% aí normal, tá? Até porque outras vezes ele surpreende positivamente. Então os Estados Unidos continuam sólidos na economia, o ponto que a gente tem que acompanhar é a inflação. Então, como os dados econômicos dos Estados Unidos seguem sólidos, a gente tem que ficar atento à inflação, que vinha caindo, vem nessa retomada, estava surpreendendo em todos os meses aqui recentes os dados de inflação, mas nesse último aqui ele veio 0,1 acima do projetado de inflação, o que é pouca coisa, principalmente porque o núcleo ali veio, que é o principal ponto da inflação, veio em linha, né? Então, basicamente é ficar acompanhando aqui. Se os números desandarem, a bolsa pode realmente ter uma queda mais forte. Vocês viram que a inflação nem veio ruim, simplesmente do fato do Fed dizer que poderia manter essa taxa de juros por mais tempo esticada, já foi o suficiente, né, para a bolsa aí ter uma derrocadinha, né? Então imagina se essa inflação começar a sair do controle. Então ficar de olho na inflação e nos dados econômicos. Os dados econômicos até o momento está bem tranquilo ali, dentro do esperado. Eventualmente até surpreendendo positivamente. Então, embora não estejamos perfeitos nos Estados Unidos, muito menos China e Brasil aí com algumas dúvidas, na minha opinião nós estamos num ótimo risco-oportunidade, porque é o momento onde a bolsa está barata e o risco já está muito precificado aqui, mas óbvio, sempre existe a chance de maiores quedas, aí é quando a gente acaba aproveitando inclusive para comprar um pouco mais. E observando rapidamente aqui a renda fixa, se você olhar tudo que tem a ver com CDI ou Selic, a tendência é o rendimento ir caindo aí nos próximos meses, né, conforme for acontecendo as quedas da taxa de juros. O mercado está esperando 9% em 2024, por exemplo. Então, vai caindo aí mesmo que você já tenha fechado. Se você quer travar uma renda maior, você teria que pegar ou o IPCA mais taxa ou, por exemplo, pré-fixado. Vamos ver o pré-fixado que a gente já sabe mais ou menos quanto que vai ser, só para lembrar vocês que
Existem os pontos negativos outros aqui na renda fixa. Vamos supor que você trave aqui, vamos pegar esse aqui, ó, que é arredondado, 12%, né? 12% você tem que tirar o imposto, que é no mínimo 15%, e aí você fica então com 10,2% de rendimento por ano. Isso aqui não é muito e o pessoal esquece disso, e com zero possibilidade de te surpreender positivamente, porque renda fixa não tem aquele crescimento a mais, alguma coisa que possa realmente dar uma disruptiva aí nos seus rendimentos. Isso não acontece. E na renda variável, de tempos em tempos acontecem, com às vezes a sua carteira praticamente toda, às vezes um ou outro ativo, sempre tem alguma coisa dando uma explodidinha aí. Para quem gosta de segurança nos investimentos, talvez faça sentido olhar o setor de energia elétrica. Eu comentei de 4 ações hoje que deram uma recuada, mas são ações extremamente seguras para o médio e longo prazo, que performam muito bem e pagam bons dividendos. Card aqui em cima. E quando fazemos então a correlação entre queda e aumento de taxa de juros com a Bolsa de Valores, tem muita correlação. Voltando lá para a época de 2008, quando nós tivemos a crise de crédito nos Estados Unidos, né, a crise imobiliária, nós tivemos realmente uma queda acentuada aqui no Brasil. A recuperação vinha modesta até que nós tivemos então uma primeira queda aqui na taxa de juros, saindo de 3,75 para 12,75. A Bolsa, aliada também ao aumento das commodities, subiu bastante. E ela começou um período aqui meio que instável, uma lateralização, até que iniciou-se então o aumento da taxa de juros, que naquela hora estava a 8,75 e foi para 9,50. O cenário econômico já não estava tão bem, então a bolsa já estava começando a cambalear, e aí com o aumento da taxa Selic realmente deu uma queda, mas ainda ameaçou uma recuperação, porém depois não teve jeito. Continuou aqui o aumento da taxa de juros e a economia desandando, não parou mais de cair, né? Até que nós iniciamos aqui um novo ciclo de queda de taxa de juros. Aqui nós já estávamos nos anos aqui do governo Dilma, né? E aí ali em 2011, com a queda da taxa de juros se iniciando, a bolsa ameaçou uma recuperação por um tempo, mas como a economia não estava bem, realmente continuamos a queda mesmo com a queda da taxa de juros, a bolsa de valores foi caindo. Quando a taxa de juros estava lá a 7,25, iniciou-se um novo aumento na taxa de juros. E aí o que aconteceu foi a bolsa caindo ainda mais, né? Caiu, teve uns zigue-zaguezinhos, mas era um zigue-zague que era queda infinita. Até que nós iniciamos então o topo, aqui chegamos no topo da taxa de juros, continuou-se a queda e aí tivemos a troca de governo e um novo início de ciclo de queda de Selic. E aí sim a bolsa disparou, né? E aqui nós temos uma visão geral, então, queda da taxa Selic, manutenção, aumento da taxa Selic, queda, nova queda da taxa Selic deu um humor positivo, mas depois não aguentou, novo aumento da taxa Selic, aí é que as coisas desandaram mesmo, até ameaçou uma recuperaçãozinha, mas foi a desandar fundo e forte aqui, chegando no topo da Selic se mantendo, aí sim nós tivemos a troca de governo e novas quedas da Selic, aí a bolsa começou a disparar muito aqui, até vir a pandemia, os tempos atuais aí, né? Então podemos ver que sim, a taxa de juros muda muito o ritmo para onde a bolsa vai, porém mais importante do que a taxa de juros é a economia. Se a economia desandar, inclusive não só a bolsa começa a patinar, como já aconteceu em alguns momentos, mas até muda o ciclo, né? O que era queda passa a ser aumento da taxa Selic, aí é que a coisa cai mesmo, tá? Então é mais importante, na verdade, a economia do que a taxa de juros. Porém, a taxa de juros sim tem uma forte influência no curto barra médio prazo, vamos assim dizer. Essa é a minha opinião. Vamos então acompanhando a macroeconomia para ver para onde vai a bolsa. O melhor de tudo é que, na minha opinião, a bolsa já precificou boa parte dos riscos. Mas deixa nos comentários, você tem aproveitado essas quedas na bolsa ou está esperando quedas ainda maiores por vir? Será que vai ter o rally do fim do ano? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!